Olá, eu sou o Lucas E eu sou a Camis. e hoje a gente vai falar sobre Design Pattern. Antes de iniciar o conceito para vocês sobre o que é o Design Patterns, a gente trouxe aqui duas perguntas rápidas para fazer para vocês. Você já percebeu certos tipos de problemas se repetindo nos seus projetos? E se existissem soluções já testadas para esses mesmos problemas? Com isso, a gente entra no conceito do que é um Design Partners, né? Quando a gente fala de Design Partners, a gente está falando de um padrão de projeto, né? A gente fala de uma solução reutilizável para um problema recorrente, né? Desenvolvimento de software. Não é sobre código pronto, também não é uma biblioteca e também não é uma regra fixa, né? Esses padrões, eles dependem da realidade do projeto que você está desenvolvendo, né? Então, cada padrão que tiver ali vai depender, vai se adequar à realidade do seu programa, do seu sistema. A gente vai trazer aqui para vocês um site que é interessante para vocês estarem visitando. Nele existem todos os padrões de design, é bem visual, explicativo para vocês entenderem o contexto, como ele é utilizado. Ali ele traz os três principais padrões de design, mas aqui na aula de hoje a gente vai trazer uns três principais para estar abordando para vocês. Mas acessem esse site, né, para vocês estarem vendo mais detalhadamente um pouquinho de cada um deles. Com isso, problemas se repetem e soluções também. Bora se aprofundar aí e entender aí cada um desses patterns que nós temos, né? A gente trouxe três exemplos aqui, esse daqui é o primeiro. A gente tem o Factory Method. Ele, ele resolve aí principalmente o problema de código acoplado, para você não precisar deixar a lógica direta numa classe específica. Então, por exemplo, aqui a gente tem um conceito aqui de logística. Aqui vocês sabem que na parte de logística sempre vai precisar transportar alguma coisa, entregar algum produto. E cada tipo de logística tem um seu tipo de transporte. Você sabe que tem que criar um transporte, tem que executar alguma ação. Então, ao invés de ter lógicas repetitivas ou muito específicas para cada uma, a gente cria classes tipo caminhão, tipo navio, que serve para cada tipo de logística diferente, tá? Então, elas têm uma interface comum, que seria a logística, mas elas seguem as suas próprias regras. A gente vai ver um pouquinho melhor um código aqui. Então, o que acontece? De forma abstrata, a gente tem a logística, que cria um transporte e planeja a entrega. Então, na hora de criar transporte, vai dar um erro, porque a logística em si não tem um transporte bem específico. Pode ser caminhão, pode ser avião, pode ser navio, pode ser vários tipos de logística, né? Então aqui vai dar um erro, porque você não está falando com um específico. Mas tem algo em comum entre todas elas, que é planejar a entrega. Então, quando você planeja uma entrega, você vai criar um transporte, depois você realiza a entrega. Então, essa é a lógica que se repete para todas. Uhum. Aí, se você for criar uma logística de rodoviária, por exemplo, você vai usar o caminhão. Se você for usar uma marítima, você cria um navio. Com isso, você completa a lógica ali que estava dando um erro. E realmente depois resolve o seu problema, né? De executar a lógica, né? E fica específico para cada tipo de logística, né? Esse é o primeiro design pattern que a gente tem. Seguindo com mais um padrão de design estrutural, que é o adapter, ele é utilizado quando duas interfaces não se comunicam. Dando um exemplo, vamos supor que você trabalha com um sistema. O seu sistema ele utiliza JSON, você precisa se comunicar com uma outra plataforma, um outro sistema, e o formato dele vem XML ou CSV. Então, o adapter ele vai servir como um intermediário para fazer a comunicação. Ele vai estar ali no meio do caminho para trazer os dados do formato que você precisa. No caso, como eu citei, se o meu sistema, eu preciso que os dados venham nesse formato de JSON, eu transformo esses dados para ele de XML para JSON para que eu consiga fazer essa comunicação entre as interfaces, né? É para permitir que eles se colaborem, né? É uma adaptação para atuar como intermediário dos sistemas. Aqui a gente trouxe um exemplo falando a respeito de velocidade, tá? Sistemas de velocidade ainda no conceito de transporte, mas a gente trouxe no quesito velocidade do carro. Imagina que a gente tem ali uma classe com um carro europeu,
que a velocidade dele é quilômetro por hora. Mas eu tenho um outro carro que o painel dele, o sistema do painel, a velocidade é milhas por hora. Então, o formato dos dados é diferente, né? Quando for imprimir, ele não corresponde ao que é esperado ali do que é recebido pela velocidade do carro. Então, o que a gente precisa fazer, né, no conceito do adapter? A gente precisa fazer construir um código, né, para estar adaptando e transformar nesse formato para ficar no formato que a gente precisa, né? Então, a gente vai transformar esses dados que vinham em quilômetros por hora para transformar ele num formato de milhas por hora. Então, a gente tem ali o construtor, né, que pega a classe do carro europeu, e depois a gente tem uma função ali que faz a conversão de quilômetros por hora para virar milhas por hora. A gente conseguiu, através desses formatos de dados diferentes, a gente conseguiu fazer com que os dados, independentemente deles estarem em um formato diferente, a gente conseguiu fazer essa adaptação e a gente conseguiu construir um painel que consegue receber os dados, independente do formato, né? Então, o adapter é isso, ele funciona como um intermediário, ele converte os dados, ele faz uma adaptação para trazer os dados no formato que é esperado. Aí, seguindo aqui, a gente tem um terceiro tipo de design pattern também muito utilizado, e esse daí especificamente é bem utilizado para interfaces gráficas, tá? Então, por exemplo, você tem botões, switches, checkbox, enfim, ele é usado ali como tá aí no texto em botões, menus ou atalhos, né? E o que acontece? Ele é muito legal para evitar duplicação e dependências, né? Então, diferentes botões, eles podem fazer a mesma ação ou o mesmo botão pode fazer ações diferentes. Então, por exemplo, você está no Instagram e tem um botão de curtir no Reel, mas também tem um botão de curtir lá na foto, tem o botão de curtir no feed, então é o mesmo botão com a mesma lógica ali. Mas o comportamento muda em determinado momento. Por exemplo, quando você aperta para curtir, o comportamento dele muda se você apertar de novo para descurtir. Então, isso daí é muito útil em vários tipos de cenários, né? Vamos para um outro cenário aqui, como se fosse um aplicativo para controlar a luz da sua casa, né? Então, você tem uma classe aqui que controla se a luz está acesa ou se está desligada, tá? Então, você liga ou desliga. E você tem um comando aqui, que liga a luz. Então, o comando ele só vai fazer uma operação, no caso aqui é ligar a luz. Mas você pode ter diversos comandos aí no seu sistema, como desligar a luz, ligar som, desligar o som, aumentar o volume, diminuir o volume, ou curtir uma página, descurtir uma página, em vários contextos diferentes, né? E como que isso funciona ali no botão? Ao invés da lógica de ligar a luz, ficar dentro do botão, porque ela vai acabar mudando de acordo com algum comportamento do sistema, ele tem uma lógica ali fixa que vai receber o comando e aí vai executar. Então, clique e executa o comando, independente de qual comando que é. É o comando que ele vai receber ali no set command. Tá? Então, no caso aqui do nosso sistema, ele está recebendo o ligar a luz command. Então, ele vai ligar a luz. Depois que executar, ele pode trocar o comando para desligar a luz, por exemplo, para reaproveitar o botão, né? Então, esse é o grande objetivo desse design pattern aí. Agora é o momento de fixação aqui, tá? Vamos repassar aqui alguns pontos importantes, tá? Então, design patterns, eles são soluções reutilizáveis e não são códigos prontos, tá? São soluções que você precisa ir colocando ali para evitar problemas aí bem conhecidos, tá? Então, alguns design patterns que a gente viu hoje é o Factor, que cria objetos, seja ele navio, avião, carro, moto, né? Adapter, que ele conecta aí dois sistemas que não se comunicam e com o adapter ele passa a se comunicar um com o outro. E o Command, que ele abstrai as ações de botões, de elementos na interface gráfica, né? Lembrando que existem outros tipos de design patterns, cada um com seu propósito e cada um para resolver problemas bem conhecidos da programação. Então, a gente sugere fortemente que vocês acessem esse site aí, refactoring.guru. Tem vários tipos de design patterns, os mais utilizados aí no mercado. Na próxima aula a gente vai trazer o conceito de arquitetura de projetos, né?
talvez ficar um pouquinho mais, trazer uma luz, também revistar alguns temas que a gente viu aqui, alguns tópicos, né? Para vocês entenderem um pouco, não só a programação como código, tá? Mas como um método de pensamento. Porque muitas vezes a gente, no início da carreira, a gente entende como somente a construção de código, mas essas aulas que a gente tem trazido aqui de design partners, arquitetura de projetos e outras que estão a vir também, para a gente entender que não é só escrita de código, né? Mas é um método de pensamento, organização, que futuramente vai garantir que a gente, ao entrar num projeto, a gente consiga entender a linguagem, como ele foi organizado, como ele foi escrito, né? E que a gente consiga ter uma manutenção melhor, legibilidade. Então, são coisas que a gente vai trabalhar nas próximas aulas para trazer mais uma clareza, né? Lembrando que é um módulo fundamental. Então, fica aí o convite para vocês estarem vendo a próxima aula e ter um pouquinho mais de clareza sobre alguns pontos sobre arquitetura de projetos. E é comigo É a isso aula, hein? aí. É com a Kemis. Obrigado e até a próxima aula. Valeu, É pessoal. isso aí. Tchau.